Se nós observarmos os nossos dias atuais, nós vamos observar que muitas pessoas envolvidas pela agressividade, envolvidas pelas dificuldades, procuram ter reações muito agressivas junto aos seus companheiros, junto aos seus familiares. E isso nós poderemos reproduzir em muitos países do mundo, não apenas em países onde há dificuldade econômica. Muitas pessoas imediatamente pensam, nós, alguns países da América do Sul, outros na África, passam por dificuldades e as pessoas têm uma tensão constante. Mas as vivências em outros locais, nós observamos que os fatores são diferentes, mas o ser humano tem reações iguais. E essas reações o que fazem? Fazem com que a pessoa, sendo agressiva, ela vai levar alguém que está ao seu lado uma informação que vai prejudicar o relacionamento. E lentamente, isso vai causando um clima, uma psicosfera de antipatia entre as pessoas, até que numa determinada fase passa a ser criado um clima de inimizade. Essa inimizade ela pode ter muitas maneiras diferentes de ser. Como pode ser inimizade entre duas pessoas? Uma discussão e aquilo terminou naquele momento? Sim. Mas ela pode ter consequências. E essas consequências podem avançar. Elas podem atingir diversas vidas e não só aquele momento de uma pequena discussão. Antes de entrarmos mais profundamente no tema, nós vamos lembrar de duas posições totalmente distintas relativas a isso. Dentro da lei mosaica, foi uma informação que veio ao mundo. O olho por olho, dente por dente. Mas muitas pessoas questionam como poderia um missionário como Moisés falar uma coisa dessa ao seu povo. Mas nós temos que voltar a mais de 2000 anos atrás. Inclusive alguns de nós, possivelmente reencarnados naquela época. Naquela época, a evolução do homem era bem menor do que a existente hoje. Então, este era o linguajar. Ao invés das agressividades serem no nível quase homicida como era, Moisés apenas quis colocar que os homens deveriam ter a reação apenas equivalente ao que era feito, e não aquela agressividade muito maior, porque o linguajar da época não permitiria, o nível das pessoas não permitiria fazer alguma coisa diferente. Um pouco depois, Jesus vem e dá uma informação a todos nós. Quando alguém lhe bater numa face, lhe ofereça a outra. E muitas pessoas perguntam, como? Por que oferecer a outra face? Nós temos que entender que isso foi uma colocação figurada. Quando o mestre diz, vamos oferecer a outra, ele mostra que nós não devemos ter uma reação agressiva. Quando alguém nos faz algo que está fora das condições normais, que adentrou o campo do antagonismo, nós deveremos, nesse momento, ter uma vibração de amor, uma vibração de paz e não uma reação agressiva. Por quê? Existem as prevenções. Muitas pessoas têm prevenções contra outras. Se diante de uma reação ou de uma palavra vem outra mais agressiva, isso entra numa escala sucessiva. Então, vale para tudo. Vale para o nosso dia a dia, vale para o nosso lar, no relacionamento que temos dentro do nosso lar. Quantas vezes ouvimos alguma palavra que não gostamos e, de imediato, nós damos uma resposta também não tão amável. Quando as pessoas estão caminhando no trânsito, alguém faz alguma coisa que a incomoda e se torna imediatamente extremamente agressivo. Tudo isso forma um quadro aonde a posição que Jesus nos deixou é de amarmos desta maneira. Agora, nós não podemos deixar com que os maus avancem. Em outras palavras, tem que haver uma certa limitação, pois se os homens apenas ficarem estáticos dentro do nível de evolução que nós temos no plano, inclusive no nosso planeta,
de provas e expiações, o que iria ocorrer? Nós teríamos os maus avançando, adentrando determinados campos, aonde os bons ficariam omissos, os bons seriam as vítimas, e não é por esse caminho que nós poderemos ter a própria evolução do mundo. A evolução do mundo deve ser lenta, gradativa, mas dentro das condições evangélicas e do respeito que devemos manter a todos. Jamais o homem deverá parar e deixar que as coisas aconteçam, mas isto com amor. Nós vamos agora relatar um quadro que a espiritualidade nos trouxe. E nesse quadro nós vamos ver alguns personagens que vão dar um conteúdo completo do que é a inimizade, do que são os adversários de vidas passadas, como algumas das colocações são feitas e quantos de nós não deveremos estar inclusos em tantas outras situações parecidas, idênticas e às vezes bem diferentes. Nós estamos na Itália, estamos em Veneza, vamos nos deslocando mentalmente até Veneza. Estamos vendo aquelas lindas gôndolas e ali nasce Antonino. Antonino, uma criança que teve uma vida normal e quando já completa seus 18 anos, muda-se para Florença. Em Florença, ele depois de 4 anos casa-se com Dona Genoveva. O casal tinha muitas coisas em comum, mas sempre Antonino dizia: eu não quero ter filhos, eu detesto crianças. E a sua esposa era uma pessoa muito paciente e amava as crianças. Nós já vamos colocar uma primeira observação no plano espiritual. Esta esposa era uma pessoa que vinha com adversidades do passado, por culpa dela. Ela, devido a orientações que teve durante muito tempo no plano espiritual, veio sabendo que ia ser um reajuste e um ajuste difícil. Só que, como nós esquecemos o nosso passado quando estamos encarnados, isso fica naquela vaga lembrança e naqueles flashes, naquelas reações que muitas vezes temos, não sabemos o porquê. Até que, num determinado momento, sua esposa engravida. Durante os primeiros meses, ela não conta a seu marido, de medo e também esperando que atitudes ele tomaria. Quando ela já estava com 4 meses, já começou a aumentar um pouco o volume do seu corpo, ela resolveu contar. E a partir dali, Antonino torna-se altamente agressivo, só procurando informar a ela que a qualquer momento ele a agrediria para que houvesse um aborto se ela não quisesse fazer da maneira com que ele indicou. E assim eles foram convivendo numa situação difícil. Num dia, ele inclusive soqueou a barriga de sua esposa. E os meses foram passando e nada disso deu como resultado dos objetivos de Antonino. E a criança nasce. É uma criança que ele vai perseguindo o tempo todo. Qualquer coisa que a criança fazia, ele estapeava. Até que uma vez, aos 7 anos, ele bateu tanto na criança, que bateu com a cabeça dessa criança na parede. E a partir dali, ele perdeu algumas condições motoras do seu corpo e também das suas faculdades mentais. Sua esposa, muito triste, mas manteve uma posição altamente cristã. Convivia com todos esses problemas, sempre colocando uma palavra amiga, sem reações. E Antonino, no seu emprego, trabalhava assessorando o diretor de uma pequena empresa. Passados alguns meses, esse senhor, que é o diretor da empresa, teve um derrame e ficou totalmente paralisado no seu lado direito. Foi conduzido para a Inglaterra para tratamentos, mas antes foi passada uma procuração para que Antonino respondesse e tivesse condições de fazer tudo o que fosse necessário na empresa. Demorou muito tempo para a volta do senhor. E nisso, Antonino trouxe à tona alguns
dos seus problemas no passado. Vinha com uma formação má, uma formação voltada para a desonestidade. E ele começa a tomar determinadas posições na empresa para favorecer a si próprio. Começa a vender alguns bens da empresa e, inclusive, bens da família, os bens particulares. E a empresa começa a ir de mal a pior e, num determinado momento, ela vai à falência. A esposa do proprietário da empresa passa algumas crises nervosas, não consegue vencer a barreira desses problemas todos e termina seus dias num nosocômio. Suas duas filhas, de 11 e 12 anos, tiveram que parar os estudos e, a partir dali, elas começaram a ter uma vida muito difícil. E sabemos que o final da vida desta família foi na mais completa miséria. Este é um quadro que ocorreu na Itália. Nós agora vamos lembrar que depois que Antonino teve o seu primeiro filho junto a Genoveva, numa outra oportunidade, ela engravidou novamente. E de tanta pressão, inclusive ameaçando matar a própria esposa, ela acabou, contra a sua vontade, cometendo o aborto. Agora nós vamos caminhar 120 anos à frente. Nós vamos a Portugal, quando um espírito reencarna em Lisboa. Esse espírito é o espírito que na Itália estava com o nome de Antonino. Ao reencarnar, nós, para facilitarmos um pouco o nosso contato e para entendermos a malha que vai ser formada, nós vamos continuar a chamá-lo de Antonino e a sua esposa de Genoveva. É estranho, né? Em Portugal, alguém chamado Antonino de Genoveva. Mais estranho seria essa conversa se estivesse ao contrário e nós iríamos dizer que na Itália estava nascendo Manuel e Joaquim e Maria. Então, a esse momento, a vida dessa criança começa de uma maneira normal e o seu pai era uma pessoa extremamente contrariada, porque vieram 2 filhos gêmeos. E ele acabou afeiçoando-se um pouco mais a um dos filhos e um pouco menos ao outro. E este outro era Antonino. Até que num determinado dia, ele não tomava as precauções normais com essa criança, não tinha o carinho nem o amor. E ele deixa o berço aberto e ele cai do berço durante a noite, bate com a sua cabeça na madeira do pezinho do berço e ali passa a ter um grave problema na sua cabeça. E tem constantes dores de cabeça daquele tempo e inclusive até um dos momentos finais de sua vida. Agora já entra uma primeira posição da espiritualidade. O pai deste menino era aquele filho que ele espancou muito na vida passada e que teve os problemas mentais quando sua cabeça bateu na parede. E nesta vida, não por maldade, mas por desleixo, e ninguém consegue explicar a não ser através das múltiplas vidas, por que dos 2 irmãos gêmeos ele dedicava-se tanto a um e não gostava do outro. E assim, Antonino vai crescendo sempre tendo o seu pai não dando todo o carinho. E o seu pai, num determinado momento da sua vida, quando estava com 9 anos, desencarna. Sua mãe, que agora nós vamos chamar de Genoveva, que era sua esposa na vida passada, era uma pessoa que não se conformava com aquela diferença de atenção que era dada aos 2 filhos pelo pai quando estava encarnado. E ela, orientada na espiritualidade, mas lógico que não conhecendo o que estava ocorrendo plenamente devido ao esquecimento, ela dava uma atenção muito grande a essa criança. Era a continuação do seu resgate. E ela procurava fazer o possível para que aquela criança que passava dores de cabeça todos os dias conseguisse encontrar uma condição, pelo menos melhor, dentro da vida. Mas com o desencargo do pai,
Antonino teve que trabalhar aos 14 anos, e seu irmão não trabalhava e apenas ficava retirando todas as verbas do irmão menor. Lá em Portugal ele era mensageiro e também engraxava sapatos nas horas vagas. E todo o dinheiro que trazia dava uma parte à mãe e a outra parte o seu irmão retirava do seu bolso. Ele sabia, mas não conseguia passar pela situação porque seu irmão era altamente agressivo, o agredia fisicamente e a sua dor de cabeça ficava 24 horas por dia sem dar nenhum sossego a Antonino. Quando os dois estão com 18 anos, seu irmão sabia que Antonino estava reservando uma pequena verba para que sua mãe tivesse condições de dar entrada numa casa. Seu irmão vai no lugar onde estava essa verba, retira tudo, compra diversas roupas, compra 2 malas e chega em casa. Quando a mãe e o irmão veem ele chegar em casa com todas aquelas roupas novas, pelas dificuldades que passaram, preocupam-se e dizem: da onde você conseguiu o dinheiro para comprar isso? Aí ele falou: eu conheci um lugarzinho onde aqui em casa guardava-se dinheiro e consegui usar tudo. E não parou por aí. Ele falou: fiz tudo isso porque eu estou de partida. Eu estou indo para a França. E eles perguntam: mas você vai para a França como? Aqui estão as passagens, vou passar por 2 lugares, depois irei à França, e aqui estão as reservas dos hotéis. Sua mãe fica com os olhos arregalados, e seu irmão pergunta: mas como você conseguiu comprar isso? Porque sabia que a verba não daria. Ele diz: é muito simples, nós somos irmãos gêmeos. Todos confundem comigo, inclusive pessoas vizinhas. Eu peguei a sua carteira de identidade, de identificação, fui, preenchi a ficha em seu nome e nos próximos 18 meses você vai ter o prazer de pagar para o seu irmão a passagem e as estadias enquanto eu estou me divertindo na França. Nesse momento, a mãe não sabia mais o que fazer, mas como não tinha controle sobre esse filho, ele arruma as coisas e diz: olha, as roupas velhas você pode usar, você tem um corpo parecido com o meu. E quando está saindo, volta-se com um olhar zombeteiro e lhe diz: lembre-se, está tudo em seu nome. E eu tenho certeza que você não vai querer envergonhar a nossa família, pague todas as prestações na data certa. E assim sai, e a espiritualidade novamente entra dando as explicações. Este irmão que deixou a família praticamente a zero e que arrumou uma dívida muito grande é aquele senhor que era o proprietário da empresa, aquele que teve o derrame e que recebeu o golpe de Antonino na outra vida, deixando a família toda na miséria. E assim os anos foram passando-se, esse irmão nunca mais voltou e Antonino casa-se. Ele conhece a Lourdes e casa-se com Lourdes. Nesse momento, nós havíamos prometido que não misturaríamos os nomes. Lourdes era uma das irmãs que ficaram na vida passada na miséria. Uma daquelas 2 irmãs, filha do proprietário daquela empresa. E Lourdes, logo no início, o casamento estava às 1000 maravilhas. Pareciam 2 comuns. De repente, Lourdes começa a exigir: quero roupas novas. Você casou para sustentar. Quero casa com todos os móveis novos. Não temos dinheiro, você alugue e arrume outro emprego. E assim ele fez. Ele trabalhava em 2 empregos e ainda fazia horas extras aos finais de semana, quando possível. O tempo foi passando e a vida de Antonino era tão sacrificada que sua esposa mal deixava verba para que ele fizesse suas refeições no intervalo do seu almoço durante a semana. E assim, um dia, ele chega radiante em casa. Sua esposa estranha, está sempre abatido, sempre triste. Ele diz: tive uma promoção em meu emprego. Vou passar a ganhar a partir de amanhã quase do que o dobro que vinha ganhando.
Sua esposa ouve aquilo, dá um sorriso de satisfação e passa a comemorar. No dia seguinte, quando Antonino volta à sua residência, encontra a esposa alegre. Sempre ela estava pressionando, sempre com o seu rosto com ar de quem não estava satisfeito. E nesse dia irradiava alegrias. Ele pergunta: você está tão alegre pelo que eu lhe contei ontem? Ela diz: exatamente. Ele diz: e aquele plano que eu sempre falava, de do nosso salário, o dia que puder, eu deixar um pouquinho para a casa do menor desamparado e um pouquinho para a casa da velhice. É isso que você está vendo que vai se realizar? Ela diz: muito melhor do que isso. Antonino começa a ficar animado. Ele diz: mas por que você está tão alegre? E ela narra: porque o que você vai ganhar a mais de salário já está comprometido nos próximos 12 meses. Ele fala: não tem importância, se está comprometido nessa boa ação, eu não me incomodo. Já estou muito melhor do que isso. Fui na melhor boutique da cidade, fiz compras, e durante um ano você vai ver sua mulher vestida de uma maneira muito mais adequada para mim do que para você. Você não precisaria de tantas roupas novas. E assim, 3 meses depois, há uma crise nessa empresa e Antonino é desligado da empresa. Passados mais 2, 3 meses, terminou a verba que eles utilizavam da indenização de sua saída. E Antonino, desligado da empresa, começa a ver dificuldades, não paga seu aluguel. E neste momento, sua esposa, vendo as dificuldades, o abandona. Essa esposa que hoje o abandona na miséria é aquela criança que no passado ficou na miséria pelo golpe que ele deu. Nós vamos às vezes associando para não perdermos o conteúdo. E nisso, ele vai ao senhorio. Ele vai ao proprietário da casa e diz: já perdi tudo, minha esposa abandonou-me, estou na situação mais difícil de minha vida, eu pediria para não despejar. E esse senhor era uma pessoa de boa índole. Mas de repente, ao ver Antonino, ele muda totalmente sua maneira de ser. Ele diz: não, você vai ser despejada. Mas falaram que o senhor é uma pessoa boníssima, que as suas casas, sempre quando há dificuldade de inquilino, o senhor sempre dá uma condição de ficar mais um pouco, mas desta vez eu não vou dar. E assim ele é despejado, desempregado e passa muitos anos em sua vida na mais completa miséria. Este que não lhe deu a mínima oportunidade de ficar um pouco mais na casa, é aquele espírito que ele não deu a oportunidade de vir à vida, forçando sua esposa a fazer o aborto. E depois, a sua mãe também estava morando com ele, depois do abandono da esposa, também ficou despejada, porque ela, mesmo contrariada, acabou cometendo o aborto. Nós agora podemos entrar no campo das adversidades de vidas passadas. Nós observamos que nem sempre as pessoas têm uma identificação que há alguma ligação com o passado, mas a própria justiça divina acaba nos colocando diante de situações que às vezes nos sentimos injustiçados, como o próprio Antonino se dizia totalmente injustiçado, que Deus já não estava mais olhando a ele, mas na realidade era apenas um ajuste daquilo que ele mesmo plantou e estava semeando uma vida futura. Muitas pessoas imaginam: os adversários de vidas passadas são então todos aqueles que estão ao nosso lado? Não. Podem ser e também poderão ser. Nós temos 3 tipos diferentes de atuações nas adversidades do passado. Uma é entre os próprios espíritos. São seres que os dois estão desencarnados. E os espíritos, claro, eles, além de terem o seu corpo perispiritual, que é matéria, mas eles não têm esta condição, dessa agressividade que nós conhecemos. Mas eles têm a agressividade e a vingança através da mente, da parte telepática de um para com o outro. A outra maneira é a do encarnado para o desencarnado. Todas as pessoas que às vezes não conhecem mais profundamente a colocação da própria doutrina espírita,
imaginam que os obsessores estão sempre como desencarnados e nós sempre como vítimas. Nós vamos lembrar quantas vezes já ouvimos pessoas falarem assim: fulano desencarnou. Se a pessoa é de uma outra religião, diz: queira Deus que passe o resto dos seus tempos no inferno. Se é espírita, já não toma essa posição. Se é espírita, ele já diz: queira Deus que passe o resto dos seus tempos nas trevas. É lógico que o espírita que não conseguiu mudar sua postura moral. Mas nós sabemos que estas colocações têm alguns seres que todos nós conhecemos, pessoas que já estão desencarnadas há muito tempo, e eles continuam criticando as atitudes das pessoas, não conhecem a ligação, a forma de pensamento que vai, e essa forma de pensamento vai incomodar, são verdadeiros obsessores encarnados para os irmãos desencarnados. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falarem: está vendo? Essa pessoa desencarnou, deixou tudo de qualquer jeito, se pelo menos tivesse feito as coisas direitas enquanto estava na vida. Essa pessoa já passa problemas de consciência na espiritualidade. Ora, já tem os problemas de consciência, ainda recebe a nossa carga. Imagine o que isso significa a nível de um trabalho negativo. E agora nós temos um dos casos que mais conhecemos, que é o inverso. Quando nós estamos mal a nível do nosso campo vibratório, nós abrimos o espaço. E com esse espaço aberto, aqueles irmãozinhos que podem ser adversários do passado, mas às vezes podem ser espíritos brincalhões, espíritos que aproveitam-se de pessoas constantemente irritadiças, com a faixa de vibração decaída, e aí começam a intuí-las. E muitos dizem: mas como eu vou saber se é uma coisa interna minha, se é a própria inferioridade que tenho, ou se é vinda de espírito obsessor? Sempre, quando alguém faz alguma coisa errada e conhece a mecânica da vida, e é espírita, vai dizer: ah, isso aí foi problema de obsessor. Nós sempre somos os bonzinhos, mas muitas vezes os obsessores não têm nada a ver. Isso é a nossa pouca evolução que faz com que tenhamos os maus pensamentos e as más atitudes. Mas também pode ocorrer o inverso. É fácil identificar? Não, é difícil. Porém, um rápido exemplo. Se nós não estamos em relação a uma terceira pessoa, a pessoa nos pede para levarmos hoje, quando sairmos da federação: por favor, você vai passar perto da cidade, leve esse pacote, entregue a mim lá na Avenida São Luís. Se nós fizermos isso de bom grado, ah, que ótimo, vou levar isso na Avenida São Luís. Nossa cabeça, nosso subconsciente está alimentado com uma informação boa. Nós vamos ajudar aquela pessoa. Se de repente, um contratempo qualquer, tomamos um tropeção na rua, temos uma discussão qualquer, a pessoa está irritadíssima, está com aquele pacote na mão e diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou levar mais nada. Nesta hora, tem duas alternativas: ou é uma pessoa temperamental, ou naquele momento que ele irritou-se, caiu o seu padrão vibratório, alguém que quer ver mal no relacionamento com as pessoas e também com aquele que lhe entregou o pacote. Pode ser um adversário do passado e também pode ser um espírito brincalhão. Ele induz mentalmente para não fazer aquilo. Então ele analisou, depois que está tranquilo: eu não tinha nenhuma objeção. Pode ser influência espiritual. Agora, se uma pessoa recebe o pacote: olha, você vai à federação, a história mesmo. E aí ele pensa: mas que pessoa folgada, eu tenho que me deslocar da federação para ir levar para ele. No subconsciente dele, ele gravou uma coisa: aquele amigo é folgado. De repente, por uma razão qualquer, o mesmo tropeção que ele levou, primeira reação: quer saber de uma coisa? Eu não vou levar nada, ele que veio me traga. Esta é uma reação da pessoa. Não vamos ficar colocando aos espíritos os problemas da nossa própria inferioridade.
E depois, nós temos o outro nível que cria um campo de inimizades e de adversidades com os quais temos que aprender a conviver, que são pessoas que estão encarnadas e é a obsessão do encarnado pelo encarnado ou a inimizade aflorada. Para alimentar a inimizade, espíritos que já são antagonistas do passado, é fácil. O primeiro problema que surge, pequeno e simples, passa a ser um problema grandioso. O nível do palavreado muda brutalmente. Às vezes nós deparamos com pessoas que, diante de uma reação, eles têm dois filhos. Um pai. A um filho que faz uma coisa errada, ele reage de uma maneira. A outro filho, ele reage com agressividade de outra maneira. Nisso, ele está colocando alguma coisa que às vezes até desconhece. De repente, esse filho fala, tá vendo, eu sou perseguido nessa casa. E a essas alturas ele começa a criar um antagonismo ou alimentar aquele que estava esquecido. E começa ali uma grande batalha durante a vida. Mas para eliminar certas coisas, várias sutilidades. Por exemplo, um casal que achava, eles tinham uma certa consciência que eram inimigos do passado. Vieram conversar conosco na federação. Tudo que um fazia e o outro fazia, até casares, era uma maravilha. Um mês após o casamento, o que um fazia, o outro criticava. O outro criticava e ali vinha uma sucessão de problemas. Então foi dada uma orientação. Leve, mude a maneira de ser. Então, o primeiro passo, ele não fazia isso desde o tempo do noivado. Levou rosas para sua esposa. E assim que ele chega em casa com as rosas, ela estranha, mas é claro, quem não gosta de ganhar flores? A sutileza, a delicadeza das flores. Aí ele entrega, elas colocam no vaso, não diz nada. E ele fala, você gostou das flores? Ela fala, gostei. E daqui tem duas que estão muito murchas, não é? Ele, orientado por nós, falou, eu tenho que ouvir coisas e não responder nada. Ele falou, que pena mesmo. Na semana seguinte, ele vai à floricultura e diz, eu quero só rosas absolutamente fechadas, inclusive flores. Então ele chega com os botões, praticamente só haviam botões em casa. Aí ele fala, agora não tem, ela vai ver o desabrochar das pétalas, vai ser o nosso grande reencontro. Aí ele entrega, ela coloca no mesmo vaso na semana seguinte, e ele pergunta, o que você achou dessas que estão tão fechadinhas? Ele falou, realmente são bonitas. Pena que são só brotos, não estão abertas. Ele, mais uma vez, fica aceitando tudo. E na semana seguinte volta, mas ao ir à floricultura, ele fala, eu vou pagar o dobro do preço, mas eu vou escolher algumas que não sejam botões, que não estejam muito abertas. E antes de chegar em casa, ele dá uma chacoalhada para ver se ia cair alguma pedra para a esposa não parar, que estavam caindo pétalas. Aí ele chega, entrega a esposa e fala, eram as mais bonitas rosas que nós tínhamos dentro daquela floricultura. Ela fala, nós tínhamos? Sim, elas estavam aguardando por nós dois. Ela está dando a sua alegria ao nosso lar. Você não achou? Claro, são muito bonitas. Pena que são amarelas, eu não gosto de rosas amarelas. A essas alturas, o irmão volta e diz, não tem jeito. Isto já é uma coisa, eu acho que de séculos, ou de milênios. A essas alturas, nós estamos observando como as oportunidades de nós ajustarmos como adversários do passado é simples, mas ela depende um pouco de cada um. Quantas vezes, em relação a filhos, em relação às pessoas amigas, em relação aos nossos trabalhos profissionais, nós deparamos com pessoas que às vezes podem ser realmente inimigos do nosso passado, prontos ali para cobrarem aquelas dívidas. Mas nós temos que fazer o papel do Espírito, sabermos
ter a tolerância, a palavra amiga, sabemos respeitar a fraqueza do nosso próximo. Nós nos lembramos quando Chico Xavier, numa oportunidade, recebe um irmão. Esse irmão é como quase todos nós, sempre nós achamos que fazemos tudo certo. Ele vai a Chico e diz: Chico, hoje estou passando uma fase difícil. Minha esposa abandonou lá com meu filho. E o Chico, com aquela calma, lhe diz: mas o que você quer que eu faça? Ele falou: eu quero que você veja por que essa injustiça da vida para comigo. Eu tenho certeza que ela é uma adversária do passado. E eu tenho certeza que eu fiz tudo o que pude e ela não correspondeu. Eu fiz a minha parte, estou livre. O Chico olha, e aí os espíritos mostram ao Chico, ele está criando com a esposa numa determinada oportunidade. Aí ele fala: engraçado, os amigos espirituais às vezes enganam-nos. Estão pondo você dando uns tapas na sua esposa, você é tão bonzinho. Aí ele diz: uma vez só. Foi um equívoco. Mas ele diz: isto é uma coisa, isto foi uma coisa. Hoje eu sou outra pessoa. E Chico percebeu que ele estava apenas mentindo. E ele diz: vamos deixar isso por conta do acaso. E ele fala: e o meu filho está com a esposa, eu tenho direito a vê-lo. De 15 em 15 dias, ele tem horror a vê-lo. E o Chico o vê agredindo o seu filho. Ele fala: mas esses amigos espirituais estão brincando comigo hoje. Ele diz: por quê? Porque você diz que não faz nada, eles estão vendo você batendo nessa criança. Ele fala: foi um acaso, Chico, uma única vez. Nessas alturas, Chico já está vendo com quem está lidando, mas com aquele amor, ele fala: você comece a rezar, faça o evangelho, vive bem a eles. E ele estava enraivecido e não se conforta e diz: mas por que comigo? Por que isso não acontece com as outras pessoas? Eu que sou tão bom. Pergunte aí para os espíritos que são seus amigos, afinal de contas, eles podem dar as respostas a você, não a mim. Aí o Chico diz: mas eles já deram a resposta. Então me conte, o que é que vai acontecer de bom? E por que tudo isso acontecendo comigo? Ele diz: eles responderam que isso é o acaso. A estas alturas, nós estamos vendo quanto importante é nós não fazermos como este irmão, mas termos consciência das nossas falhas, das maledicências, as pessoas que têm o mau hábito de procurarem falar da vida alheia, as pessoas que têm o mau hábito de criticarem os outros, as que têm o mau hábito de encontrarem defeito em tudo, esquecem que nós somos os primeiros a falhar, que todos os dias nós falhamos e erramos muitas vezes. Por isso que estamos encarnados no mundo onde ainda há a predominância do mal. E outra coisa importante: sempre que houver problemas, não vamos mais creditá-los aos problemas do passado. Muitas vezes são provas que temos que passar. Aquele ser, aquele irmão, aquela irmã que está naquele momento sendo um veículo de uma prova ou de uma expiação difícil, nem sempre é uma pessoa que tem problemas do passado conosco, mas é alguém que está no caminho para o teste do nosso nível de evolução, do nosso nível de como reagir diante de determinados problemas e determinadas situações. Em outras oportunidades pode realmente ser, mas também existem pessoas que fazem o mal por fazer. Elas o fazem a um a outro. Então, se nós depararmos, vamos exemplificar, vamos fazer a vibração de paz, vamos fazer a vibração de amor, para que dentro do possível, todos nós consigamos ter uma nova postura de vida. Nós vamos conviver no mesmo lar com pessoas que, não importa se tem problema no passado, do presente ou terá no futuro, nós temos que vivenciar hoje, agora. Nós temos que colocar o Evangelho em nosso coração. Nós temos que vivenciar não só o Evangelho, nós temos que vivenciar a nossa reforma interior que está alicerçada nos próprios ensinamentos do Evangelho.
E ali, quando nós depararmos com irmãos que temos problemas no passado, se é uma esposa com problemas do passado, nós vamos abraçá-la com muito amor. Nós vamos desejar a ela que tudo que passou seja deixado para trás. E vamos abraçá-la com o nosso coração, desejando não só o amor, mas levando a ela aquele carinho que vai ajudá-la a reconstruir o seu próprio caminho para a ascensão. Se estamos diante do marido que é problema, aquele que muitas vezes nos causa um grande desgosto, vamos abrir os olhos, vamos enxergar a vida e ver que não é por uma pequena encarnação, uma tão simples encarnação, que nós vamos guardar rancores, mas vamos abrir o espaço para que haja rapidamente aquela interligação maior. Nos aprofundar nos conhecimentos para amar ao próximo. E amando ao próximo, nós estamos amando aquele que é amigo e aquele que é inimigo. E amar ao inimigo é a mais sublime de todas as condições. Se amar já é o máximo ponto desejável que todos façamos. Amar ao inimigo entra a parte sublime, porque entra o homem que, além de amar, tem o perdão pronto a qualquer momento. E cada um de nós, envolto nessa situação, vai participar de um novo mundo, aquele mundo que nós estamos plantando, para vivenciar momento a momento com os nossos adversários do passado. Esses adversários que são a grande escada para a nossa ascensão. Eles são aqueles que trazem os ensinamentos, porque através das posturas negativas que têm para conosco, testam nossa perseverança no trajeto, testam nosso amor, testam a nosso perdão e a nossa maneira de reações diante das adversidades. E ali iremos nos tornar aquela pedra, a pedra angular e sólida, que vai servir como um ponto de luz dos bilhões e bilhões de pontos que este planeta deverá ter em cada um dos seus habitantes. Aquele ponto de luz que vai irradiando, e nós vamos imaginando aquela luz que vai abrindo-se através de toda a emanação que estamos fazendo. E essa emanação abre ao fundo com a figura de nosso Mestre Jesus, com a sua paz, com a sua mansuetude, com tudo de bom que Ele tem e oferece a cada um de nós. E diante disso, nós estamos abrindo um novo caminho. Este caminho aonde cada um que vir atrás vai pisar nessa pedra angular e vai sentir a parte sólida da vida, a parte sólida onde cada um tem condições de melhorar e mudar hoje e agora. E continuando nesse trajeto, seremos aquela grande árvore que vai dar os frutos. E esses frutos, um dia, vão atingir aqueles que mais necessitam. Saciarão a fome, alimentarão não só a parte orgânica, mas o mais importante, estaremos dando o pão espiritual, que estará alimentando o espírito, para que todos consigam evoluir e junto a cada um de nós plantarmos o amanhã, para que sejamos os grandes homens do grande mundo que virá no futuro, este mundo melhor, pautado no bem, no amor e na construção de tudo que o plano espiritual tem para cada um de nós. Muito obrigado a Deus.